Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Augusto Júnior e eu ajudo você a se tornar um profissional de TD, podendo ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas. E eu quero pedir que o Espírito Santo se derrame sobre nós para que este conteúdo também seja produtivo, inspirador, direcionador tanto para a sua vida quanto para a sua carreira. E no conteúdo de hoje eu vou falar com você sobre a técnica que conecta poderosamente o público com o seu conteúdo. Um dos grandes desafios para muitos profissionais de TD é fazer com que a mensagem alcance o seu público e principalmente que seja poderoso o suficiente para ajudá-los a tomarem a melhor decisão tanto para a sua vida quanto para a sua carreira. Os nossos conteúdos devem ser organizados para ajudá-los a tomarem uma decisão. Um problema que muitos profissionais de TD não se dão conta é que muitas vezes eles estão ensinando adultos como se fossem crianças. Provavelmente você já participou de algum treinamento ou programa de desenvolvimento onde você tinha a figura do instrutor ou do professor e os demais ficavam ali de forma passiva, somente recebendo o conhecimento. Muitas vezes com a nítida sensação de ter perdido tempo, porque embora tivesse ouvido muita coisa, o resultado não foi bem o que ele esperava. Pode ser até que em algum momento você foi o profissional de TD a compartilhar conhecimento, mas percebeu que sua mensagem não tinha tanto impacto como você gostaria que tivesse na vida das pessoas. E talvez você tenha o desejo de descobrir a técnica que pode fazer com que o seu conteúdo se conecte melhor com as pessoas. E neste conteúdo eu vou te mostrar a técnica que conecta poderosamente o público com o seu conteúdo, te mostrando o que é andragogia, a diferença entre pedagogia e andragogia, e como aplicá-la de forma prática em seus programas de TD. Quando eu comecei a trabalhar como um profissional de TD, eu ainda era um analista de treinamento e desenvolvimento. A estrutura da empresa da qual eu fazia parte, ela já era voltada para esse conceito da andragogia, mas eu só fui entender o alcance dessa poderosa ferramenta quando eu comecei a dar aula na faculdade, onde em particular esse era um dos valores chaves da instituição para a instrução dos alunos. E porque eu acredito ser esta uma ferramenta extremamente poderosa, foi que eu resolvi compartilhar isso com você. Então vamos começar a entender o que é andragogia, esse nome estranho. Parece até um palavrão, né? Esse conceito foi idealizado por Michael Nills e trata-se da educação voltada para adultos. E a diferença que existe entre pedagogia e andragogia está exatamente aí. Se por um lado nós temos a pedagogia que cuida, que lida da educação para as crianças, onde a característica principal é o ensino professoral, ou seja, de um para muitos, e o exemplo bem próximo a nós é exatamente a figura do professor com vários alunos naquelas carteiras onde você tem aluno atrás de aluno, onde o aluno às vezes enxerga o professor e a nuca, né, a parte de trás da cabeça da outra pessoa. Essa acaba sendo uma educação passiva, onde os alunos só recebem, parece até aqueles passarinhos, né, que ficam ali com a boquinha aberta, esperando que a mãe traga alimento para eles. Se a mãe não trouxer alimento para eles, eles morrem de fome. Por outro lado, a andragogia, ela vai cuidar da educação para os adultos. A técnica é exatamente se aproveitar da base de referência que cada pessoa
Possui, exatamente porque ao longo da sua formação, da sua trajetória, da sua jornada, ela foi moldando esse conjunto de conhecimentos, de informação, e a andragogia ela busca levar em consideração, valorizar estes elementos, e esses elementos não devem ser ignorados e sim acionados para que o conteúdo que está sendo compartilhado, ministrado, possa se conectar de uma forma mais relevante e consistente com esta nova aprendizagem que está sendo apresentada para aquele grupo de pessoas. E é claro que essa metodologia, fica claro entender que ela traz uma série de benefícios. Porém, muitos profissionais de T&D fracassam em seus programas de treinamento e desenvolvimento porque eles tentam transferir conhecimento de forma professoral, se valendo, muitas vezes sem se dar conta disso, das técnicas, da forma que a pedagogia ensina a maneira correta para instruir, ensinar as crianças. E para nós, profissionais de T&D, fazer uso da andragogia nos ajuda a envolvermos os participantes no processo de aprendizagem, o que torna esse processo mais interessante, mais agradável e mais eficaz. Então vamos começar a entender como é que a gente pode aplicar de maneira prática os conceitos da andragogia nos nossos programas de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, quando nós levamos em consideração as técnicas andragógicas, nós estamos exatamente envolvendo os alunos, os estudantes, os participantes do nosso treinamento, do nosso programa de desenvolvimento no conteúdo. E aí, algumas dicas que nos ajudam realmente a aplicar de maneira prática a andragogia nos nossos programas de T&D. Vamos pensar primeiro na estrutura da disposição do ambiente, a sala onde nós vamos ministrar o nosso conteúdo. Procure não mais utilizar aquela estrutura de auditório, onde você coloca cadeira atrás de cadeira e as pessoas vão ficar ali como que naquele estilo professoral, daquele estilo da sala de aula. É lógico, precisa usar o bom senso. Você vai dar uma palestra, para uma palestra cabe sim esse formato mais de auditório. Mas quando nós estamos falando em programas de treinamento e desenvolvimento, nós vamos encontrar muito mais êxito aplicando as técnicas de andragogia, que nos ajuda na estrutura da nossa sala. Ao invés de usarmos o estilo de auditório, usarmos o estilo onde nós colocamos os participantes numa espécie de semicírculo, onde um fica ao lado do outro, nessa meia-lua, de tal forma que todos os participantes possam se ver e interagir entre si nos momentos em que o conteúdo vai sendo compartilhado. Com essa disposição, o que nós podemos fazer? Fazer a nossa apresentação de forma breve e intercalar esses momentos de apresentação, abrindo espaço também para a discussão, para a troca de ideias, fazendo com que as pessoas complementem ou participem daquele programa com a percepção, com a visão que elas têm. Eu entendo que muita gente pode pensar assim, puxa, mas e essas pessoas, eu abrir esse espaço e as pessoas não falarem nada? Pode acontecer, por isso que nós, profissionais de T&D, precisamos também estimular a participação das pessoas. Como é que a gente estimula a participação delas? Fazendo uso das famosas perguntas. E quando eu digo perguntas, é óbvio que você não vai fazer perguntas fechadas, que levam a pessoa a responder sim ou não, mas perguntas abertas, que fazem com que elas reflitam, pensem e aí sim elaborem melhor a sua resposta ao ser compartilhada. E agora sim, nós conseguimos ver uma série de outras técnicas
que podem ser usadas dentro deste formato, dentro desta ideia de andragogia voltada para a educação dos adultos, que valoriza o conteúdo, que valoriza a base de referência deles, para que assim o treinamento ou o programa de desenvolvimento passe a ser mais eficaz, mais produtivo e mais interativo. Mas como o nosso tempo aqui já deu, eu quero deixar esse assunto, esse tema, essas outras técnicas para os nossos próximos conteúdos. E eu acho interessante nós pensarmos, né, num ditado que dizia assim: Deus dá nozes a quem não tem dentes. Ou seja, essa expressão era usada quando alguém tinha uma oportunidade e não sabia aproveitar essa posição vantajosa que ela tinha, né, frente aos demais. E quando que para nós, profissionais de T&D, essa posição vantajosa ela se apresenta? Todas as vezes que nós temos a oportunidade de estarmos diante das pessoas, de estarmos diante de um grupo de interessados em absorver, receber o nosso conteúdo, e nós não usamos essas técnicas andragógicas, preferimos as técnicas mais voltadas para a linha da pedagogia, instruindo esses nossos adultos como se fossem crianças, falando por horas a fio, sem deixar com que eles participem, nós estamos vivendo essa realidade, né? Onde Deus dá nozes para quem não tem dente. A noz fica ali na boca do banguela, né? Rodando de um lado para o outro, ele não sabe o que fazer com aquilo. Então é importante que nós, diante disso que estamos trabalhando hoje, que comecemos a adotar essas técnicas andragógicas nos nossos conteúdos, que nada mais é do que olhar para os participantes dos nossos treinamentos e entender que para cada uma daquelas pessoas existe uma história, existe uma base de referência, existem conteúdos, conhecimentos que foram formados, cunhados ao longo da jornada daquela pessoa e que sim, é importante que nós levemos isso em consideração, de alguma forma os ajudemos a colocar isso para fora e uma vez que eles façam isso, conectar esses conteúdos que fazem parte da base de referência deles com este novo conteúdo que nós estamos apresentando. Gente, é necessário que faça isso. Tinha um ditado onde um discípulo chegou para o mestre e ele falava assim: mestre, eu quero adquirir novos conhecimentos. Isso tudo que o senhor vem me falando repetidamente eu já estou sabendo, eu quero coisa nova. O mestre ouviu aquela crítica, pediu para o discípulo se sentar, pegou uma xícara e uma jarra de chá, deu a xícara para o discípulo, encheu a xícara dele e começou a encher a xícara do discípulo. Só que ele não parava de encher aquela xícara, né? Quando o discípulo viu que estava transbordando, ele falou: mestre, chega, para. Não cabe mais, o senhor não está vendo? Já está transbordando. E aí o mestre falou assim: você percebe? É exatamente por isso que você não consegue absorver novos conhecimentos. Porque você acha que você já está tão cheio que nada mais que alguém possa colocar sobre você vai ser suficiente para te satisfazer. Então sim, se você quer adquirir novos conhecimentos, primeiro você tem que se esvaziar daquilo que você acha que já tem. Querendo ou não, acaba sendo um exercício de humildade. Então assim, a técnica andragógica, ela leva isso em consideração e nos ajuda a contribuir com esse esvaziamento das pessoas que participam do nosso conteúdo, para que aí sim eles percebam a relevância deste conteúdo que eles estão absorvendo. Qualquer pessoa que vai fazer qualquer tipo de ação gosta quando aquilo está voltado para ela. E uma das formas de demonstrar isso para os participantes do nosso conteúdo é exatamente valorizar aquilo que eles têm para compartilhar, aquilo que eles têm para contribuir.
como profissionais de T&D, nós devemos estar muito atentos com isso, porque frequentemente nós temos o privilégio de ter pessoas à nossa frente que pagaram para estar ali e que estão ansiosas para receber um conteúdo transformador. Mas muitas vezes nós acabamos jogando fora essa oportunidade. A partir de agora, você tem a oportunidade de melhorar a forma como o seu conteúdo alcança as pessoas fazendo uso das técnicas andragógicas. E no conteúdo de hoje eu te mostrei o que é andragogia, te mostrei a diferença entre a pedagogia e a andragogia e te dei algumas dicas de como que você pode aplicar na prática essas técnicas andragógicas nos seus programas de T&D. A partir de agora, sempre leve em consideração a base de referência das pessoas que estão participando ali do seu programa de T&D, para que desta forma você as ajude a ampliar os seus conhecimentos, fazendo com que elas livremente queiram trazer para a vida delas os conhecimentos que você está compartilhando com elas. Quero te agradecer por ter acompanhado mais esse conteúdo que te ajuda a ser um profissional de T&D, podendo ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!